Paz, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as ordenanças. O que é o batismo? O que é essa cerimônia que todo crente participa? E a ceia do Senhor? Por que nós não batizamos crianças? E qual é a nossa visão a respeito da presença do corpo e do sangue de Jesus no pão e no vinho da ceia? Vamos refletir sobre essas coisas hoje? Eu quero que você ore onde você estiver, para que Deus abra o seu entendimento, para que Deus lhe permita entender e compreender e aproveitar melhor esse estudo debaixo da iluminação do Espírito Santo. Amém? Amado Deus, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por podermos aprender a sua palavra. Te peço que o Senhor abençoe nesse momento o lar de cada um dos irmãos, de cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, que a tua graça e o teu amor sejam derramados sobre esse lar. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ilumina para que nós possamos entender um pouco mais a tua palavra. Nos guarda, continua nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, primeiramente, o que são as ordenanças? As ordenanças são atos cerimoniais que foram ordenados aos crentes diretamente por Jesus. Nós não utilizamos a palavra sacramento, sim a palavra ordenança. Amém? Porque entendemos que esses atos são atos cerimoniais, atos carregados de muitos significados, atos simbólicos. No entanto, esses atos são o reflexo, eles são a expressão visível de mistérios, de coisas que acontecem no mundo espiritual. Amém? Então, as ordenanças, elas são atos cerimoniais simbólicos ordenados por Jesus, apontam para verdades espirituais profundas e devem ser celebradas por todos os salvos. A igreja tem o papel de introduzir os novos convertidos, aqueles que vão se juntando à igreja. É nossa função orientá-los e ensiná-los e prepará-los para que eles participem dessas cerimônias, porque essa é a vontade expressa do Senhor Jesus. Amém? Depois, o próprio Senhor Jesus vivenciou essas cerimônias. Nós veremos no Evangelho de Mateus, por exemplo, que Jesus vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E no primeiro momento, João Batista disse, não, eu é que preciso ser batizado por você. E você vem até a mim para ser batizado? Então Jesus disse, não, deixa aí, vamos fazer isso para que se cumpra toda a justiça. E Jesus deixou o exemplo do batismo para nós. Da mesma forma, Jesus, ao estar reunido com os discípulos, já prestes a se entregar para a morte, para a nossa redenção, ele então se reúne com eles para celebrar a ceia da Páscoa judaica. E então ele institui ali um ato cerimonial que deveria ser celebrado por todos os discípulos, o que veio depois a ser chamado de a ceia do Senhor. Então nós praticamos isso como um ato de imitação de Jesus. Se Jesus fez e nos ordenou fazer, então nós fazemos também e tentamos fazer da mesma forma como ele fez. Amém? Essa é a nossa visão a respeito das ordenanças. Primeiramente, então, o batismo, que geralmente é nessa ordem que acontece na vida cristã. Primeiramente vem o batismo e depois o crente está habilitado a participar da ceia do Senhor. Amém? Essa é uma forma que a igreja encontrou de organizar essas cerimônias, faz todo sentido, uma vez que o batismo é um ato de iniciação da vida cristã, então a partir do momento em que esse cristão passou por esse momento, ele estaria apto a participar da ceia do Senhor. A palavra batismo significa mergulho, imersão ou lavagem. Amém? Literalmente significa um mergulho, uma imersão. E se você pensar no ato do batismo, na cerimônia do batismo, faz todo sentido. Amém? O nosso batismo, como nós o entendemos? Primeiramente como uma declaração pública de arrependimento. Se nós olharmos para o batismo de João Batista, quando estava ali no deserto da Judéia, pessoas de todas as regiões vinham até João Batista. E ele pregava para essas pessoas, elas ouviam a palavra, e se houvesse arrependimento no coração delas, elas deveriam descer as águas do batismo. Nós vemos inclusive João Batista repreender algumas pessoas, porque essas pessoas iam às águas do batismo sem uma intenção pura no seu coração, e na verdade os seus atos eram conhecidos. E essas pessoas não estavam aptas ou não estavam realmente arrependidas,
porque pelos seus frutos era possível perceber isso. Então, o batismo de arrependimento, que é isso que nós falamos, né, ele é uma declaração pública de arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento não é o remorso, nem é uma declaração de culpa. O arrependimento não é simplesmente dizer eu reconheço que pequei, esse é o primeiro passo. Eu reconheço que cometi os erros que cometi. No entanto, o arrependimento é uma mudança de direção. Ele não é somente o reconhecimento do pecado, mas ele também o abandono do pecado. Esse é o arrependimento que se espera de alguém que deseja descer as águas do batismo. Alguém que reconhece seus pecados, que crê no perdão do Senhor e que está disposto a viver uma nova vida, abandonando esse pecado. Amém? Depois, o batismo é uma declaração de fé. O batismo é uma declaração de fé no Senhor Jesus, uma declaração de fé no Evangelho, de fé na mensagem da salvação. O homem e a mulher que descem as águas do batismo estão declarando sua fé no Senhor. Talvez por isso a ordem bem clara no Evangelho de Marcos, crer e ser batizado. Amém? Quando Jesus entrega a missão à igreja de pregar o Evangelho, ele diz que o Evangelho deveria ser pregado a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Amém? Então, o batismo também é uma declaração de fé. Já é uma declaração de arrependimento, como nós dissemos, é uma declaração de fé. Se você pensar, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, depois daquela grande pregação no dia de Pentecostes, aquela grande pregação de Pedro, as pessoas perguntam o que fariam a partir daquele momento em que eles ouviram e creram naquela mensagem. E então Pedro diz, se arrependam e cada um de vocês seja batizado. Amém? Então o batismo é declaração de arrependimento, de mudança radical de atitude e é uma declaração de fé. Por meio do batismo nós declaramos ao mundo que nós cremos na mensagem do Salvador. Depois, o batismo é uma ordem de Jesus à igreja. Foi Jesus quem disse que nós deveríamos batizar as pessoas que se convertessem ao Evangelho, que se convertessem à mensagem de salvação que está contida em Jesus. Então nós fazemos isso por uma ordem de Jesus. Jesus disse que eles deveriam receber o Evangelho e, se crescem, eles deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho de Mateus é muito interessante porque Jesus disse, façam discípulos de todas as nações. E o que Jesus estava dizendo é, ensinem o Evangelho às pessoas. Ensinem o Evangelho a pessoas de todas as nações, porque o Evangelho é uma mensagem que deve ser ensinada. Muitas vezes o Evangelho é recebido com muita facilidade, mas às vezes é necessário que o Evangelho seja ensinado de forma sistemática e de forma insistente, até que ele encontre abrigo no coração do ser humano. Amém? Então, se você pensar, por exemplo, em Paulo, quantas vezes Paulo passou meses em uma única cidade, debatendo com as pessoas daquela cidade a mensagem do Evangelho, até o ponto em que as pessoas passaram a crer naquela mensagem. Então Jesus disse, façam discípulos, ensinem o Evangelho. Fazer discípulos é fazer alunos. Ensinem o Evangelho às pessoas, e então as pessoas crerão, e ao crer serão batizadas. Amém? Depois, o batismo, ele tem um significado lindo. Primeiramente, quando você lê lá a carta aos Romanos, no capítulo 6, todos esses versículos que eu coloco na tela, irmãos, é para você ler depois em casa com calma. Ou, enquanto você está assistindo o vídeo, você pode pausar, ler os versículos e continuar assistindo. Amém? Eu acho que tem um aproveitamento melhor se você ler esses versículos ou durante ou depois do vídeo. Amém? Então, lá em Romanos 6, o que Paulo diz? Que o batismo nos identifica com Cristo. O batismo nos identifica com Jesus. De que forma? Da mesma forma como Jesus foi morto, no batismo nós somos mortos. Da mesma forma que ele foi sepultado, no batismo nós fomos sepultados. E da mesma forma que ele ressuscitou no batismo, da mesma forma nós somos ressuscitados com ele. E ele diz inclusive que como nós já morremos para o pecado, nós já não podemos morrer novamente. O que ele diz na verdade é que nós não estaremos entregues à morte nunca mais. Porque, embora nós estejamos por um período mortos no corpo físico, nós seremos ressuscitados da mesma forma que Jesus foi ressuscitado. Amém? Então o batismo nos identifica com Jesus. Na carta aos Colossenses isso fica ainda mais claro, porque Paulo fala claramente que nós fomos mortos
sepultados e ressuscitados com Jesus. Se você pensar na cerimônia de batismo por imersão, então você verá claramente essa figura. A pessoa que está sendo batizada, ela desce às águas como o velho homem. E ao momento em que ela desce às águas, então esse é o momento do sepultamento do velho homem. O velho homem está morto. É claro que isso é um sentido simbólico, espiritual. E então, quando essa pessoa é trazida de volta, ela ressuscita. Ressuscita como um novo homem. E aí Paulo diz que essa pessoa está morta para o pecado. Está morta para o mundo. Não é lindo esse significado? Quantas pessoas passam pelo batismo sem ter o mínimo conhecimento a respeito do que ele significa? E quanto enriquece esse ato saber o significado dele. Porque quem desce as águas do batismo, desce como um velho homem. O homem que não cria no Senhor. O homem que estava vivendo uma vida de pecado. Mas ao ressurgir das águas do batismo, aquele ato simboliza o nascimento, o ressurgimento de um novo homem. Um homem que morreu para o mundo, que morreu para o pecado e agora está vivo para Deus. Amém? Depois, o batismo não salva nem limpa pecados. Isso é importante. Amém? Eu disse a você que o batismo e a Santa Ceia são atos cerimoniais simbólicos. Eles não têm nenhum valor? Claro que eles têm um grande valor. Mas eles simbolizam, eles representam verdades espirituais mais profundas. O que é o batismo? O batismo deve ser a expressão visível do que já aconteceu no coração do homem. O homem e a mulher que descem ao batismo devem ter morrido para o pecado no seu coração. Já devem ter morrido para o mundo no seu coração. E esse é o verdadeiro batismo. Aquele que, como a Bíblia diz, nos revestiu de Cristo. Amém? Então, quando nós descemos ao batismo, as águas do batismo não têm nenhum poder espiritual especial. Amém? Nem é nas águas do batismo que os pecados são lavados. Os atos são cerimoniais. Assim como os atos da antiga aliança, no Antigo Testamento, eram atos cerimoniais que expressavam verdades espirituais mais profundas. Amém? Então, quando nós descemos as águas do batismo, não é nas águas do batismo que ficam lá os nossos pecados. Nós fomos salvos e lavados pelo sangue de Jesus. O batismo, visível, a cerimônia simbólica, ela é uma expressão disso, desse processo que já aconteceu no nosso coração. Amém? Os elementos, a fórmula e a forma do batismo. Toda cerimônia possui elementos, fórmula e forma. Amém? Então, quais são os elementos visíveis do batismo? Por que eu digo os elementos visíveis do batismo? Porque há elementos no batismo que não são visíveis, né? Como, por exemplo, a presença de Deus. Durante o ato do batismo, o Pai, Filho e Espírito Santo, que são invocados, estão presentes. Só que eles não são elementos visíveis, né? Quais são os elementos visíveis dessa cerimônia? Primeiramente, a água. Sem água não há batismo, não importa qual a forma de batismo. Não, sem a água ela não existe, amém? A água é o elemento principal do batismo. E depois, é necessário que haja um ministro, um ministrante. Nas Assembleias de Deus, geralmente evangelistas, pastores e missionários estão habilitados para realizar cerimônias de batismo. Então é necessário que exista um ministro presente e é necessário que exista um convertido. É necessário que exista alguém que esteja disposto a fazer essa declaração de arrependimento e fé e que esteja disposto a passar por essa cerimônia que simboliza sua morte, sepultamento e ressurreição. Amém? Esses são os três elementos. Esses são os elementos necessários. Coloquei um texto aqui, até tem uma imagem na tela também, do batismo do eunuco. Quando Filipe se aproxima daquele carro e o eunuco está lendo o profeta Isaías, Filipe então se aproxima e pergunta a ele se ele sabe e entende o que está lendo. E ele diz, como posso entender se ninguém me explicar? Então Filipe sobe no carro e eles vão no caminho conversando a respeito da mensagem do profeta Isaías. Num determinado momento da conversa, o eunuco já estava convencido, claramente convencido, de que a mensagem do profeta Isaías se referia a Jesus, ao seu sofrimento, à sua morte para a redenção de todos os homens. E ele creu nessa mensagem, ali mesmo, naquele pequeno percurso, ele creu naquela mensagem. E chegou um momento em que o eunuco disse, olha, ali tem água, o que impede que eu seja batizado? E aí então Filipe diz, é lícito, é permitido, se você crer de todo o seu coração.
E ele disse, eu creio. Então eles desceram daquela carruagem e Filipe batizou o eunuco. Então vejam como os elementos estão presentes aqui. Havia água, havia um ministro, Filipe, e havia um convertido, o eunuco. Então a cerimônia foi realizada. Amém? Esses são os elementos visíveis do batismo. Depois, qual é a fórmula do batismo? Eu vou utilizar aqui, vou te mostrar qual é a fórmula do batismo por imersão, que é o batismo que nós praticamos. Próxima tela eu vou tentar discorrer um pouquinho a respeito de outras formas de batismo. Amém? Então, no batismo por imersão, qual é a fórmula utilizada? O convertido ele vem até as águas, o ministro geralmente já está lá, e ele então, geralmente é feita uma pequena pergunta se aquela pessoa está ali de livre e espontânea vontade, se crê de todo o coração que Jesus é realmente Senhor e Salvador da sua vida, e mediante a resposta afirmativa do convertido, então o ministro leva ele até dentro da água e depois traz essa pessoa de volta. E ao realizar esse ato, ele diz, eu te batizo, ou seja, batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula vem claramente da ordem de Jesus, porque Jesus disse claramente no Evangelho de Mateus, lá no último capítulo, que era para nós batizarmos os novos discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no próprio batismo de Jesus estavam presentes as três pessoas da Trindade. Nós estudamos isso na aula que nós tivemos a respeito de Deus e a Trindade. Amém? Então, da mesma forma como estavam presentes no batismo de Jesus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no batismo de cada cristão, de cada convertido, é invocada a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é feito geralmente no momento em que a pessoa é baixada às águas, com a expressão eu te batizo, ou seja, batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então essa é a fórmula que nós utilizamos para o batismo por imersão. Qual é a forma do batismo? Eu já adiantei isso, né? Nós batizamos as pessoas por imersão. Nós realizamos um mergulho da pessoa na água e depois ela é trazida de volta. Amém? Na próxima tela nós entenderemos um pouco, porque nós acreditamos que essa é a forma mais bíblica ou mais próxima do significado do batismo. Amém? Então vamos lá. Batismo por imersão. É esse que nós falamos, é o que é praticado pelas Assembleias de Deus e por boa parte das igrejas evangélicas. O batismo por imersão é esse processo em que a pessoa é mergulhada na água. O batismo por efusão, ou infusão, como algumas pessoas dizem, é o batismo por derramamento. A água geralmente é derramada sobre a cabeça da pessoa que está sendo batizada. Essa é uma outra forma de batismo que é também bastante utilizada. E por último, o batismo por aspersão. O batismo por aspersão seria a água ser lançada ou aspergida sobre a pessoa que está sendo batizada. Essas são as três formas que nós conhecemos de batismo. Amém? Porque nós entendemos que o batismo por imersão é a forma mais adequada de batismo. Porque, primeiramente, o batismo simboliza morte, sepultamento e ressurreição, como está claro nas Escrituras. E essa cerimônia por imersão, ela deixa bem claro esse processo. Ela deixa bem claro e visível esse processo. Né? Então, ela representa de uma forma mais rica o que essa cerimônia representa. Amém? É por isso que nós escolhemos o batismo por imersão. Porque Jesus também foi batizado dessa forma. E nós não entendemos que haja outra forma de batismo que seja tão clara a respeito do que o batismo significa. Mas é importante entendermos que existem outras formas de batismo. E que nós não podemos dizer que uma pessoa que foi batizada por efusão ou por aspersão não está batizada. Porque não é isso o mais importante. O mais importante é o batismo que aconteceu dentro do coração do convertido antes de descer as águas. Eu mesmo vivenciei um caso, junto com a minha esposa, de uma pessoa que não podia descer as águas por uma condição médica. Ela tinha um aparelho que ficava preso ao corpo e ela não podia entrar na água. E isso era um problema, porque como é que batiza uma pessoa por imersão se ela não pode entrar na água? E aí, essa pessoa vai deixar de ser batizada? A pessoa foi discipulada, demonstrou sua fé em Jesus, fez uma declaração pública de fé. E aí, então, ela foi batizada por efusão. Nós fizemos uma cerimônia um pouco diferente na igreja e a pessoa foi batizada por efusão, derramando água. Era uma senhora idosa e ela ficou muito feliz por ser batizada, chorou, se emocionou. Depois me peça as fotos, eu te mando aí para você ver que diferente, né? Um batismo por efusão
numa Assembleia de Deus. Isso é importante? É importante, porque se não houver condições, por exemplo, médicas, da pessoa descer as águas, ela vai deixar de ser batizada por isso? Eu acredito que não. Né? Então, nós sempre que possível preferimos o batismo por imersão. Mas se ele não for possível, existem outras formas de batismo que não invalidam o ato do batismo. Amém? Depois, com relação ao batismo infantil. Esse é um tema bastante polêmico e divide bastante as opiniões, inclusive entre os evangélicos, porque há igrejas evangélicas que costumam batizar suas crianças, também da mesma forma como os católicos fazem. E isso gera algumas polêmicas, algumas discussões. Vou explicar por que nós não batizamos crianças. Primeiramente, porque, como eu já lhe disse, nós entendemos o batismo como uma declaração de arrependimento e fé. Entendemos que essa declaração não pode ser feita por uma criança recém-nascida pelo fato de ela não ter a consciência do que essas palavras significam, nem arrependimento nem fé. Nós entendemos que um recém-nascido ainda não é capaz de declarar fé ou arrependimento. Esse é o nosso entendimento a respeito das coisas. Depois, nós não encontramos nas Escrituras evidências reais, claras, do batismo infantil. É claro que existem textos na Bíblia em que é dito que famílias inteiras foram batizadas, mas isso não significa necessariamente que as crianças daquela família foram batizadas. Isso pode significar que todas as pessoas que estavam habilitadas ao batismo, ou todas as pessoas que fizeram sua declaração de arrependimento e fé, foram batizadas naquela família. Então a família inteira foi batizada. Amém? Não necessariamente que as crianças daquela família foram batizadas. Quanto às cerimônias de apresentação, isso é bem interessante, porque apesar de nós não realizarmos o batismo de crianças, é comum nas nossas igrejas, isso é uma tradição, não há qualquer elemento nas escrituras que mostre não-judeus realizando cerimônias de apresentação, até porque essa era uma cerimônia judaica. Quando Jesus foi apresentado, seus pais estavam cumprindo a tradição judaica de apresentar a criança no templo. E aí, essa tradição foi incorporada por algumas igrejas evangélicas, inclusive nós, a Assembleia de Deus. E qual é o objetivo dessa cerimônia? Quero que você entenda. É muito semelhante ao objetivo que um presbiteriano tem, por exemplo, ao batizar o seu filho. Apresentá-lo à comunidade cristã, como parte daquela comunidade, e introduzi-lo na sua vida cristã. Veja, depois de um tempo, o jovem presbiteriano geralmente passa por uma cerimônia de confirmação, onde ele deverá realmente afirmar que deseja prosseguir na fé em Jesus Cristo. E não é muito diferente se você pensar, né? Porque nós apresentamos nossos filhos na expectativa de que eles cresçam no ambiente da igreja, que eles cresçam como salvos, que eles cresçam como pessoas santas, mas eles terão que, em algum momento da sua vida, tomar a sua decisão individual e passar pelo batismo. Amém? Quero apenas que você não julgue as pessoas por fazerem desse jeito ou daquele jeito, antes de entender um pouco mais a respeito do que as pessoas pensam disso. Amém? No nosso caso, nós temos o costume de apresentar as crianças recém-nascidas, de orar por elas, de abençoá-las. A partir daquele momento, elas são integradas à igreja, integradas à comunidade da igreja, e então aquela criança ela vai se desenvolver, vai crescer, e haverá um momento em que ela deverá tomar a decisão sobre seguir ou não a Jesus. Quando ela fizer essa decisão, essa escolha, então ela será levada às águas do batismo. Amém? E a ceia do Senhor? O que é a ceia? A ceia é também uma cerimônia, mas a ceia é um ato memorial. O objetivo da ceia é trazer coisas à memória. É um ato memorial. É um ato que deve ser celebrado e é um ato memorial. Amém? É um ato importante, muito importante na vida cristã. Primeiro, a ceia é uma cerimônia celebrada pelos salvos em memória de Jesus e por seu desejo. Quem foi que desejou que a ceia fosse celebrada? O próprio Jesus. Naquela ceia em que ele estava com os discípulos, ele então pega o pão, parte o pão e diz: façam isso em memória de mim. Da mesma forma, ele pega o vinho, apresenta, ora por aquele vinho, e ele diz aos discípulos que esses atos devem ser realizados em memória dele. Era um desejo dele que esse ato cerimonial, simbólico,
fosse realizado em seu nome, em sua lembrança. Amém? Depois, ela é chamada de ceia do Senhor. Nas Escrituras, mais claramente em 1 Coríntios 11, Paulo chama essa cerimônia de ceia do Senhor. É também chamada de mesa do Senhor. Amém? A ceia do Senhor é uma cerimônia específica, onde era apresentado pão, apresentado vinho, e esses elementos eram compartilhados pelos irmãos. Não fica claro se, por exemplo, as festas de amor ou festas ágape, que são descritas lá na Epístola de Judas, são a ceia do Senhor. Ou se a igreja se reunia geralmente nessas festas, que eram banquetes, e as pessoas dividiam comida, compartilhavam o alimento. Em algum determinado momento dessas cerimônias, ou desses banquetes, era separado um momento para a cerimônia da ceia do Senhor. Provavelmente seja isso, principalmente pelo que Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 11. Primeiro repreendendo aos Coríntios, porque eles se reuniam não para a ceia do Senhor, mas havia pessoas entre eles que se embriagavam, os ricos comiam antes dos pobres, faltava para os pobres comerem. Então ele diz, se vocês se reúnem dessa forma, não é para a ceia do Senhor que vocês estão se reunindo. Porque a ceia do Senhor, apesar de ser um cerimonial simbólico, ela deve ser realizada com grande respeito. Ela deve ser realizada como um ato de lembrança a Jesus. E isso por si só já exige que essa cerimônia seja realizada com um nível adequado de reverência, de respeito e de comunhão. Amém? Depois, o que é que nós lembramos? Se a ceia é um memorial, se ela é realizada para trazer coisas à nossa memória, o que é que nós rememoramos? O que é que nós lembramos na ceia do Senhor? Nós lembramos a morte de Jesus, nós anunciamos essa morte até o momento em que ele volte para nos buscar. Amém? Ela tem esse caráter de ser realizada, de não poder ser interrompida até a vinda de Jesus, porque essa foi claramente a ordem deixada. Amém? Então nós celebramos isso, realizamos essa cerimônia até a vinda do Senhor. Ela tem esse caráter que não é perpétuo, porque o Senhor Jesus vai voltar, mas ela tem um caráter que se estende até a vinda de Jesus. E o que nós rememoramos? A sua morte. É o momento de relembrar a morte de Jesus. Quando nós partimos o pão, nós lembramos o corpo de Jesus, que de forma simbólica foi partido por nós. Quando nós olhamos para o vinho, nós lembramos do sangue de Jesus que foi derramado por nós. Amém? É um ato de memória, é um ato de lembrança. Essas coisas devem estar em nossa mente quando nós celebramos a ceia do Senhor. Amém? Depois, nós, das Assembleias de Deus, nós entendemos que o pão e o vinho são elementos representativos. Eles não são, nem contêm, o corpo e o sangue de Jesus. Eles apenas representam o corpo e o sangue de Jesus. Eles devem ser tratados com reverência, uma vez que ao orar eles representam o corpo e o sangue de Jesus, mas eles não são o corpo e o sangue de Jesus. O corpo e o sangue de Jesus não estão literalmente presentes no pão e no vinho da ceia. Amém? É importante nós entendermos isso. Por quê? O que nós entendemos? Logo após o próximo slide, eu vou falar um pouquinho sobre transubstanciação e consubstanciação. Amém? Vou mostrar para você porque nós acreditamos apenas na representação do corpo e do sangue no pão e no vinho. Quais são os elementos visíveis da ceia? Toda ceia deve ter pão, toda ceia deve ter vinho e toda ceia deve reunir os crentes. Amém? Toda ceia é dessa forma: pão, vinho e os crentes. Esses são os elementos visíveis da ceia. A presença de Deus está ali? Claro. A presença de Jesus está ali? Sim, com certeza. Amém? Quando nós estamos rememorando Jesus, Jesus está presente. Não no seu corpo físico, mas Jesus está presente. Jesus está participando da cerimônia. Amém? Então, lá em Marcos, no capítulo 14, do 22 ao 24, nós vemos claramente esses elementos. Nós vemos os discípulos reunidos, nós vemos Jesus primeiramente partir e abençoar o pão, depois nós vemos Jesus abençoar o vinho, e então eles compartilham esses elementos, o pão e o vinho. Amém? Esses são os elementos visíveis da ceia. Qual é a fórmula da ceia do Senhor? Geralmente nós seguimos
a mesma sequência de atitudes e palavras ditas por Jesus naquela última ceia antes da crucificação. Essa é a fórmula do batismo. E aí nós escolhemos um texto, ou nos Evangelhos, ou o texto de 1 Coríntios 11, em que Paulo faz uma cópia, mais ou menos, daquilo que foi dito, exatamente como foi dito por Jesus. E então nós fazemos aquilo na mesma sequência, da mesma forma como Jesus pegou o pão, o abençoou, nós pegamos o pão, o abençoamos, mas geralmente a nossa cerimônia é seguida da leitura desse texto que é escolhido. Então, ao oferecer o pão e ao orar pelo pão, abençoar o pão, é lido então o trecho em que Jesus ofereceu o pão, partiu o pão, abençoou o pão. Amém? Da mesma forma é feito com vinho. Geralmente é feita uma leitura a respeito do vinho, e então aquele vinho é apresentado ao Senhor, ele é abençoado, e então ele é repartido entre os irmãos. Nós tentamos seguir a mesma sequência que foi seguida por Jesus. Amém? É claro que algumas coisas são um pouco diferentes, porque são momentos diferentes, né? São elementos diferentes. Até porque a igreja mudou muito no decorrer da sua história. Nos tempos dos apóstolos, no tempo apostólico, no primeiro século, como é que a igreja se reunia? A igreja se reunia em casa, em pequenas comunidades domésticas. Então a ceia provavelmente era uma cerimônia muito mais íntima, muito mais próxima, e havia um sentimento de comunhão um pouco mais profundo, porque as pessoas estavam celebrando ela em casa, geralmente após uma refeição compartilhada. Os irmãos se uniam, compartilhavam uma refeição, e após isso eles celebravam o partir do pão. É bonito isso, né? Mas isso mudou bastante porque as comunidades cresceram muito, muito, muito no decorrer do tempo. E diminuiu um pouco a condição de reunir toda uma comunidade, toda uma igreja, no lar de apenas um irmão, né? Fica um pouco mais difícil fazer isso. Então é claro que essa cerimônia ela está adaptada à realidade da igreja nos dias de hoje, né? Então, geralmente o pão que é partido, ele vai ser picadinho ali, moído, né, para distribuir entre todos os irmãos. O vinho já vem geralmente já num cálicezinho, é um pouco mais, não, é bem mais higiênico dessa forma também, né? Então, essa cerimônia está adaptada à nossa realidade de hoje, amém? Houve um tempo, isso não faz tanto tempo, pelo que a gente conversa com outras pessoas, que muitas igrejas celebravam a ceia dividindo o mesmo cálice entre os irmãos. O cálice passava de pessoa em pessoa, aquele mesmo cálice, né? Bom, é algo a se pensar, né? A cerimônia está adaptada para a nossa realidade. Qual é a forma da ceia do Senhor? Primeiramente, geralmente a ceia do Senhor nas igrejas evangélicas é praticada mensalmente. Geralmente há um culto especialmente separado para aquele propósito, que é celebrar a ceia do Senhor. E aí geralmente tudo na liturgia, desde a música que é apresentada ao Senhor, a palavra que é ministrada aos irmãos, tudo geralmente é voltado para a memória de Jesus. Se não deveria ser, né? Então, é voltado para a memória do Senhor, para a memória da sua morte, da sua ressurreição, para a lembrança da sua vinda. Tudo isso é importante nesse momento. Amém? Transubstanciação e consubstanciação. Transubstanciação é a ideia de que o pão e o vinho, a sua substância, aquilo que é necessário para que ele exista como pão, deixa de existir no momento da consagração. E então a sua substância torna-se literalmente a substância do corpo e do sangue de Jesus. A sua aparência permanece sendo a aparência do pão e do vinho. No entanto, a sua substância seria a substância do corpo e do sangue de Jesus. É nisso, por exemplo, que acreditam os irmãos católicos. Amém? Nós não entendemos dessa forma, como eu já adiantei a vocês, nós entendemos que o pão e o vinho são apenas uma representação do corpo e do sangue. E a consubstanciação? A consubstanciação é a ideia de que a partir do momento da consagração, a substância do pão e do vinho estão ali, mas a substância do corpo e do sangue de Jesus, no seu sentido literal, também estão ali. Isso é consubstanciação. Nós também não acreditamos nisso. Há alguns grupos evangélicos que acreditam nisso. Eles não gostam de dizer que é nisso que eles acreditam, né? Eles entendem que acreditam no mistério
porque isso, se fosse possível, realmente seria um mistério, né? Que a substância do pão e do vinho coexistisse com a substância do corpo e do sangue de Jesus. Também não é nisso que nós acreditamos. Nós acreditamos, sim, que o corpo e o sangue de Jesus estão representados no pão e no vinho. Que ao partir o pão, nós estamos representando o corpo de Jesus que foi entregue por nós. Que ao compartilhar o vinho, nós estamos representando, relembrando o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Amém? Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. Aqui estão os meus contatos na tela. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram. Se você ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, se inscreva, amém? Se você está assistindo pelo YouTube, já vai aqui embaixo, se inscreva, amém? Para que a gente possa permanecer juntos e a gente quer em breve conseguir disponibilizar vídeos ao vivo, mas há uma certa quantidade de inscritos que o YouTube exige, então se inscreva, amém? E se tiver dúvida pode entrar em contato comigo, o Instagram da igreja também está aqui, nosso canal também está aqui na tela, eu estou à sua disposição, tá? Se surgiu alguma dúvida, eu sei que o tempo é um pouco curto, mas você pode ficar à vontade para entrar em contato comigo e no próximo vídeo eu tento esclarecer. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém?